Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais tópicos de estrutura organizacional. Vem comigo, bora! Pessoal, vamos lá. O que é a estrutura organizacional, ou como muita gente fala, vários autores, o processo organização, né? O processo organização ou a estrutura organizacional é como uma organização, como uma empresa, como um órgão público divide o trabalho e as responsabilidades ali, o que é feito, o que deve ser feito. Então você tem ali um planejamento, uma estratégia, e a gente tem objetivos a alcançar. Como a gente vai fazer isso? A gente vai estruturar, o próprio nome já diz, né? Estruturar a organização, dividir o trabalho. Olha, você faz isso, aquela área faz aquilo, você tem tal responsabilidade, fulano tem tal responsabilidade, para que a gente, no conjunto, consiga atingir os nossos objetivos, né? Ou seja, a coordenação desses esforços de todas essas áreas. Então, naturalmente, a gente está, ao fazer a organização, processo de organização, a gente está distribuindo recursos, pessoas, para que a gente atinja os objetivos da organização, tá? Então, vamos lá. Você vai definir naturalmente quem vai fazer cada tipo de tarefa, quem é responsável por que tipo de função, de atividade, quem vai mandar em quem, quais são os níveis de autoridade, a hierarquia. Então existem inúmeros aspectos relacionados ali com a estrutura organizacional, tá? Então, por exemplo, alguns aspectos, a autoridade, né, como a gente falou, quem manda em quem ali, a responsabilidade, as linhas de comunicação, quem se reporta a quem, né? E a tomada de decisão. Quem toma decisão, qual é a situação ali que o fulano toma decisão ou que a área é competente para tomar decisão, tá? Então, basicamente, processo de organização é distribuição de recursos organizacionais para alcançar os objetivos estratégicos da organização. Então, primeiro você vai fazer ali o planejamento, né? Vai definir quais são os objetivos da organização, e aí você vai definir, já que eu tenho tal tipo de objetivo a alcançar, como é que eu vou me estruturar para alcançar esses objetivos, tá? Então vamos que vamos. Primeiro tema que a gente vai falar é o da divisão do trabalho, ou da especialização. Pessoal, divisão do trabalho é um conceito bem tranquilo de você pegar. É só você parar para pensar o que era uma empresa pequena, antigamente, e depois você pensar uma grande empresa. Então, o que acontece quando você tem uma pequena empresa, né? Às vezes tem ali 2, 3 pessoas trabalhando. Muitas vezes, aquelas pessoas, elas fazem o trabalho do começo ao fim. Então, vamos imaginar que o seu trabalho seja, por exemplo, uma marcenaria. O pessoal faz móveis e tal. Então o cara, todo mundo ali, ele recebe a madeira, vai tratar a madeira, vai cortar a madeira, vai invernizar, vai fazer aquele processo todo até chegar no fim e você ter o móvel. Muitas vezes é o mesmo cara que vende o móvel pronto, ou seja, não existe divisão do trabalho, todo mundo faz o trabalho do começo ao fim. A divisão do trabalho é exatamente você chegar à conclusão e falar, pô, isso aqui não é muito eficiente. Porque para que a pessoa faça do começo ao fim, ela tem que saber fazer todas as fases ali, os passos, as atividades. Não é fácil você substituir aquela pessoa. Então, a empresa vai crescendo, o que você vai fazendo? Você vai dividindo o trabalho. Você vai pegar e falar, não, olha, peraí, a gente vai ter uma pessoa especificamente só para receber a madeira, para ver se a madeira está em condições ali, que você está na qualidade que a gente quer, com os requisitos que a gente quer. Aí tem outro cara que vai ser o especialista em cortar a madeira. Então o cara vai saber tudo de corte de madeira. Aí vai ter um outro que vai ser o especialista em lixar a madeira. Aí vai ter outro ali que vai ser especialista em invernizar a madeira. Então você entendeu, né? Com divisão do trabalho é você quebrar as tarefas em vários pedaços menores. Porque isso facilita você contratar as pessoas, facilita você treinar as pessoas, é mais fácil você treinar uma pessoa a fazer uma parte só do trabalho do que fazer tudo, concorda? Então você pega um cara, você perdeu o lixador, por exemplo. Então você chega e fala, olha, eu não preciso contratar alguém que saiba todas as etapas ali do processo, eu só preciso contratar um cara que sabe lixar. E em último caso eu treino o cara a lixar. Ou seja, é mais fácil você
treinar aquela pessoa, aquele profissional, porque ele só precisa fazer uma parte ali do trabalho, tá? Então, obviamente que a gente vai dividir essas tarefas também em departamentos. É uma das consequências ali da divisão do trabalho ou da especialização, que é o nome que se dá às vezes para isso aí. Então, de acordo com o Sobral, que é um autor importante, ele fala o quê? Que a especialização do trabalho é o grau em que as tarefas são divididas e padronizadas para que possam ser aprendidas e realizadas de forma relativamente rápida por um único indivíduo em dada organização. É isso aí, você quebrando as tarefas em partes pequenas, é mais fácil você contratar e treinar outro profissional para absorver aquilo ali, tá? Então, como a gente já falou aqui, a especialização ou a divisão do trabalho, ela gera maior eficiência, sendo feita, claro, dentro de uma racionalidade. Ou seja, se você chegar a quebrar em pedaços muito pequenos, o que acaba acontecendo? Começa a ficar chato, maçante. Então aquela história do filme, vocês talvez já tenham visto aqueles filmes do Charlie Chaplin, que aparece ele no meio de uma fábrica e tal, tempos modernos. O que mostrava ali? Que a tarefa do cara era tão pequena, ele só fazia era apertar às vezes um parafuso, que aquilo ali fica chato, fica maçante. Então gera às vezes ali uma desmotivação. Mas não é, isso aí a gente está avançando um pouco. O que você precisa levar é que a divisão do trabalho, ela gera maior eficiência, ela facilita a vida ali daquela organização. Então vamos dar uma olhada em como isso pode ser cobrado, pessoal, como isso já foi cobrado. Então vamos lá. A divisão do trabalho, cuja finalidade é produzir mais e melhor com o mesmo esforço, é a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de tarefas. Tá certo, pessoal? Tá certo, é exatamente isso. Ou seja, a divisão do trabalho é essa situação onde você pega um processo que é complexo, como a gente estava falando ali, e quebra ele, decompõe, como a banca falou ali, em pedaços menores, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada em outra questão aqui. As organizações com maior divisão do trabalho são pouco eficientes, se comparadas com outras em que a divisão do trabalho é menor. Negativo, são mais eficientes. São mais eficientes. Então o gabarito é questão errada. Pegou? Show de bola? Então vamos tocar o barco. Vamos lá, próximo temazinho nosso são dos níveis organizacionais. E esse é um tema que é tema para você não perder em prova. Por quê? Porque nível organizacional, você precisa saber disso nos temas de planejamento, de controle, às vezes cai, às vezes até em tomada de decisão. Então você precisa saber isso aqui e é tranquilo. Por que a gente traz essa pirâmide, pessoal? Porque tem muito menos gente lá em cima da organização mandando do que gente lá embaixo. Então você precisa entender isso, ou seja, no nível estratégico, você tem quem? Os administradores do topo, os ministros, os secretários executivos, o presidente da República, por exemplo, se você fala do setor público. Numa empresa você vai ter o presidente da empresa, o diretor, vice-presidente, por aí vai. São as pessoas que, em última análise, tomam decisões para a empresa como um todo, tá? Estão pensando ali na empresa como um todo. Abaixo deles você tem o nível tático, que são os gerentes, as pessoas que estão ali pensando nos seus departamentos, nas suas coordenações. Mais abaixo ainda, você tem o nível operacional, os supervisores, as pessoas que estão lidando ali diretamente com a tarefa. E ainda mais abaixo ali você teria os trabalhadores ali, as pessoas que não estão digamos assim, no trabalho como gestores, mas diretamente lidando ali com a tarefa. Agora, como é que você representa essa estrutura? Você representa através de um gráfico que se chama organograma. O organograma é a maneira gráfica, é a forma como a gente tem de desenhar a estrutura de uma organização. Então, no organograma você vai ver ali como você dividiu o trabalho, quem manda em quem ali, quem é supervisor de quem, muitas vezes os canais de comunicação, os níveis hierárquicos. Então é muito comum, você já provavelmente já viu um organograma na sua vida, que é
essa situação onde você tem como ter aqui, olha, o presidente tem aquela caixinha lá em cima, que é quem manda, e aí embaixo você tem ali os seus subordinados, e aí, claro que isso aqui é bem simplificado, que no organograma real você ia ter vários níveis ali de hierárquicos, então aqui embaixo provavelmente os chefes de divisão, e embaixo supervisores e por aí vai, tá? Então basicamente o que você está vendo no organograma? Você está vendo os níveis hierárquicos, quais são, os setores da organização, né? Quem manda em quem se reporta a quem. Então, você tem ali claramente uma visão de como aquela organização está distribuída, tá? E você tem, digamos assim, nessa visão vertical, a hierarquia, ou seja, quanto mais para cima, mais manda, digamos assim, né? E quanto mais para baixo, menos manda. E lateralmente você tem a departamentalização. Então muita gente chama isso de especialização horizontal, né? Ou seja, você, pelo lado lateral horizontal ali, você tem o como ela está distribuída, tá? Então isso é um organograma. Vamos dar uma olhada agora da diferença entre a estrutura formal e a informal. O organograma ele vai te mostrar o que, pessoal? A estrutura formal. Quem manda em quem, quais são os cargos, quais são os setores, quais são os departamentos. Então, você tem ali, digamos assim, como aquela organização está distribuída no seu aspecto formal, tá? Aí você vai pensar, mas e o informal, o que é isso? Gente, estrutura informal são aqueles relacionamentos que todo mundo tem. As pessoas são gregárias, gostam de estar juntas, de conversar, de ter amigos, de fofocar. Não é assim que as pessoas funcionam? Então, numa organização, seja lá qual for, do setor público, privado, empresa grande, empresa pequena, tem sempre as suas relações informais, e é o que a gente chama de estrutura informal. Então é muito comum, você já provavelmente já deve ter visto uma situação dessa, ou já viu num filme, num seriado, aonde você tem, por exemplo, às vezes ali a secretária do chefe. Aí você pensa assim, pô, secretária do chefe, na estrutura formal, ela não tem poder nenhum, concorda? Mas muitas vezes ela tem um poder, por quê? Porque ela que às vezes sabe onde é que o chefe está ou não está, porque ela tem condição de fazer uma reunião contigo acontecer ou não. Ou seja, ela tem às vezes um poder ali que não tem advindo só da posição formal do cargo dela. Outra coisa que é muito comum você ver, tem o chefe ali, o cara manda pra caramba e tá pegando alguém no setorzinho lá embaixo, lá, uma chefe de divisão não sei aonde. Pô, aquela chefe de divisão, ela formalmente ela não manda nada, agora, pô, informalmente ela é poderosa ali naquela organização, cara. Não mexe com ela não, que tu vai ter problema, porque ela tá ali a peguete do chefe máximo. Então, assim, e aí eu poderia ir, gente, em inúmeras situações. O colegas de trabalho, então muitas vezes você trabalha numa empresa e ali tem um cara que foi teu amigo de infância, ou era do grupo de futebol que você jogava. Então, assim, você tem inúmeros tipos de relacionamento que formam o que a gente chama de estrutura informal. Tá? Então a estrutura informal não aparece. O que você precisa saber para você matar numa prova? A estrutura informal ela não aparece em documento nenhum desses. Tá? Então você quando entra numa organização, você vê o quê? O organograma, você vê a estrutura formal. Tá fácil ali de visualizar. A informal você precisa de um tempo ali para entender. Você precisa saber ali quem se dá bem, quem não se dá, quais são as pessoas ali que têm influência, as outras as que não têm, quais são as curriolas, como a gente diz, né? Então, a estrutura informal não é fácil de você visualizar, mas fique atento, toda empresa tem. Não existe organização que não tenha sua estrutura informal, tá? Então vamos que vamos dar uma olhada como isso pode ser cobrado. A estrutura organizacional informal é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns aspectos pelo organograma. Negativo, por quê? Porque isso aqui é a formal. É a estrutura formal que aparece no organograma. A estrutura informal não aparece em lugar nenhum, tá? Então, vamos lá, gabarito questão
errada. Vamos mais uma aqui. As organizações que se formam a partir das relações de amizade e surgimento de grupos que não aparecem no organograma são denominadas informais. Gabarito, letra B de bola, tá? Vamos lá, mais uma. A estrutura informal provoca as seguintes desvantagens. Aí fala, provoca conhecimento da realidade empresarial pelas chefias. Gente, pela negativa, ou seja, a estrutura informal, esse bate-papo de corredor, essa fofoquinha, essa situação do pessoal que sai depois do trabalho e vai jogar bola, a chefia vai ficar sabendo? Não vai ficar sabendo, né? Então, não provoca conhecimento da realidade pela chefia, não, tá? Vamos lá, letra B. Provoca desconhecimento da realidade empresarial pelas chefias, dificuldade de controle e possibilidade de atrito entre as pessoas. Provoca isso? Provoca, pessoal. Porque é exatamente aquele boato, aquela fofoca, aquele disse-me-disse. Às vezes aquela brincadeira que eu falei da menina que o chefe tá pegando, às vezes nem tá pegando, mas tem aquele papinho ali de que tá pegando, aí a menina briga com o namorado, com o marido por causa da fofoca. Então isso pode causar atrito? Pode causar atrito, tá? Letra B é o nosso gabarito. Aí provoca desconhecimento da realidade, facilidade de controle. Gente, estrutura informal não é fácil de controlar. Se você não sabe nem o que está acontecendo, como é que você vai controlar isso? Provoca desconhecimento, dificuldade de controle e impossibilidade de atrito. Claro que tem possibilidade de atrito. Provoca desconhecimento da realidade empresarial e facilidade de controle. A gente já viu que não é facilidade de controle. Então, gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá, mais uma questão aqui. Aliás, mais um tema aqui. Vamos lá, cadeia de comando, pessoal. Cadeia de comando é quem manda em quem, o próprio nome já diz, comando. Cadeia de comando é você ver ali todas aquelas linhas de autoridade lá de baixo até lá em cima. Então vamos lá. A cadeia de comando, então, é a linha de autoridade que liga todos os membros da organização, mostra quem manda em quem se subordina a quem. E é baseado no que a gente chama do princípio da unidade de comando, e no princípio escalar. Ou seja, unidade de comando é basicamente cada pessoa responde a um chefe só. Tá? Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor isso. Então você tem ali, por exemplo, um organograma simplesinho aqui. Então você vê claramente aqui a cadeia de comando. Então você tem o gerente de cobrança que responde para o diretor financeiro, que responde para o presidente. E se você tivesse ali ela até lá embaixo, você ia ter o cara que responde aqui para o gerente de cobrança e por aí vai. Tá? Então você tem uma linha desde o nível mais baixo ali na hierarquia até o nível mais alto. Já a unidade de comando é um conceito que antigamente era um dos princípios universais da administração, mas hoje não é mais. Muita gente não concorda mais com essa unidade de comando, que é você ter, cada subordinado tem um chefe só. Tá? Hoje em dia a gente tem estruturas modernas, daqui a pouco a gente vai ver melhor, aonde a gente não tem mais unidade de comando, ou seja, você pode responder para 2 ou mais chefes, tá? Ou seja, você não tem mais só um chefe para responder. Esse conceito é um conceito tradicional, tá? Que hoje em dia já não é visto mais como algo obrigatório, ou que tem que acontecer. Show de bola? Então vamos dar uma olhada aqui, questãozinha para a gente ver como isso pode ser cobrado. Vamos lá. A estrutura organizacional, na teoria clássica da administração, constitui uma cadeia de comando, ou seja, uma linha de autoridade que interliga as posições da organização e define quem se subordina a quem. Essa cadeia de comando, também denominada cadeia escalar, baseia-se no princípio da unidade de comando, que significa... Então ele está querendo saber o que significa a unidade de comando. Significa que cada empregado tem sua própria autonomia na empresa. Nem pensar. Cada empregado deve se reportar a um só superior. Show de bola. É isso aí. Unidade de comando significa unidade de chefe. Você só tem um chefe. É isso, tá? Questão para não perder em prova. Para não perder em prova. Unidade de comando, unidade de comando, um chefe. Show de bola. Cada empregado deve se reportar a mais de um superior, aí não é a unidade de comando, né? Cada empregado comanda seu posto de serviço, passando por avaliações periódicas dos superiores, nada a ver, não é isso. E cada empregado tem a mesma autoridade para comando, nem pensar,
Então é isso aí, lembra disso. Unidade de comando é cada subordinado tem um chefe. Show de bola? Vamos mais uma aqui. A cadeia de comando de uma organização é definido como o direito formal e legítimo de um colaborador tomar decisões. Não, não é o direito do cara tomar decisão nenhuma, não. Obrigação de desenvolver tarefas e atividades atribuídas a alguém, também não é. Nível hierárquico que as decisões são tomadas, também não. É a linha de autoridade que relaciona as pessoas na organização por meio da relação chefe-subordinado. Ou seja, a cadeia de comando é exatamente essa linha de autoridade que vem lá de baixo até o topo ali da organização, tá? Então, gabarito, letra D de dado. Vamos lá, mais uma aqui. No departamento em que Vitor trabalha, ele exerce o cargo de auxiliar administrativo. Acima dele há um supervisor de atividades que se chama Pedro. Pedro segue ordem de Alberto, gerente do setor. Acima de Alberto está Vinícius, diretor da área. Pode-se afirmar que essa é a descrição de uma cadeia de comando, né, gente? Ou seja, o que ele está falando? Tem um auxiliar administrativo. Aí acima dele tem um supervisor. Aí acima dele tem um gerente. Aí acima dele tem um diretor e por aí vai. Isso aí é a cadeia de comando. Não é divisão do trabalho, que é você quebrar o processo em partes menores. Não é unidade de direção, unidade de comando, que é você só ter um chefe. Não é ordem, não é equipe de alta performance. Então, show de bola, gabarito, letra B de bola. Vamos ver agora outra temazinha que é campeão. Pode botar um asterisco aqui, porque isso aqui é campeão de cobrança, pessoal. E não é um tema difícil de você pegar, não. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que é amplitude de controle? Primeiro, pessoal, o que é amplitude, né? Algo amplo, né? Para pensar, algo amplo, né? Agora, o que é amplitude de controle? É, na média, quantos funcionários o cara tem abaixo dele. Então, para pensar, o controle, amplitude, ou seja, quanta gente eu tenho abaixo de mim, quanta gente eu tenho que controlar, tá? Então, naturalmente, o que eu estou querendo te dizer? Quanto maior a amplitude, significa que eu tenho mais gente abaixo de mim, tá? Então, para pensar nisso que você não esquece na tua prova. Amplitude de controle significa que eu tenho o quê? Muita gente abaixo de mim. Quanto mais amplo, maior amplitude. Quanto menos, menor amplitude, né? Eu tenho 2, 3 pessoas, eu tenho pouca amplitude de controle. Show de bola? É isso normalmente que vai cair na tua prova perguntando sobre amplitude de controle. O que é amplitude de controle? Qual é a situação da amplitude de controle? Amplitude de controle é o número de subordinados que cada chefe tem, tá? Então, obviamente, isso causa efeitos. Então, por exemplo, quando você tem uma maior amplitude de controle, você vai ter o que está aparecendo aí na tua tela, ou seja, uma estrutura achatada. Por que achatada? Porque parece que alguém sentou em cima ali da estrutura, né? Veio um cara gordão e sentou na estrutura, ela fez o quê? Que nem um pudim, né? Quando desanda, não é assim? Pudim, quando desanda, ele fica todo achatadinho, né? Pois é a estrutura com poucos níveis hierárquicos, não é isso? Então, por quê? Porque cada diretor aqui tem um monte de gerente abaixo dele aqui, né? E aí, provavelmente, cada gerente vai ter um monte de gente aqui embaixo dele aqui. Então, a estrutura fica achatada. Quando você tem uma amplitude menor, acontece o contrário. Você vai ter o quê? Que a gente chama de estrutura aguda. Ou seja, você tem menos gente para cada chefe e acaba gerando o quê? Mais níveis hierárquicos. Então, achatada, poucos níveis hierárquicos, aguda ou mais vertical, menos níveis hierárquicos. Belezinha? Show de bola, vamos tocar o barco aqui, vamos ver como isso pode ser cobrado. Ligada à centralização e descentralização de atividades em organizações, a margem ou amplitude de controle refere-se ao número de tarefas que podem ser delegadas? Não. Atividades que um funcionário pode assumir sem perder o foco de produção? Negativo. Níveis hierárquicos de uma organização? Não é bem isso. Subordinados que um gerente consegue dirigir com eficácia e eficiência. Ou seja, amplitude de controle refere-se ao número de subordinados que cada gerente consegue
comandar ali, consegue controlar. Show de bola? Então, letra B é o nosso gabarito. Vamos ver mais uma questão aqui. Em termos de amplitude administrativa, ou amplitude controle, né? Uma estrutura alta se refere a amplitude estreita e elevado número de níveis hierárquicos. Tá certo, pessoal? Tá? Show de bola. Ou seja, uma estrutura alta significa uma estrutura aguda. Com o quê? Amplitude estreita, porque para ela estar assim, significa que cada chefe tem poucos subordinados, né? Poucos subordinados. Isso gera o quê? Muitos níveis hierárquicos. Show de bola. Se fosse uma estrutura achatada, você ia ter o quê? Uma amplitude ampla, né? Não estreita, e menos níveis hierárquicos. É isso, gente. Gabarito tá questão certa. Vamos lá, mais uma aqui. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Esse princípio é conhecido como, letra A já é logo o nosso gabarito, número de subordinados de responsabilidade de cada gestor é a amplitude de controle, gente. Aí fala ali nível de alçada, especialização do trabalho, departamentalização, unidade de comando, negativo. Vamos que vamos. Vamos falar agora de outro tema, ó, que é belezinha, chuchu beleza, que é centralização e descentralização. Gente, o que é centralização? Centralização é quanto mais você tem tomada de decisão no topo, ou seja, quem manda é o chefe. Quem já não viu aquela situação, você, puta, lá no meu setor, rapaz, lá no meu chefe, tudo tem que passar por ele, até lá, quantas folhas de papel A4 vão comprar, se vai comprar qual marca de papel higiênico, tudo tem que passar pelo chefe. Isso é um setor onde você tem o quê? Centralização, tá? Então, se está centralizando toda a tomada de decisão no chefe, você tem uma situação de centralização. Quando você tem descentralização, é o contrário. Ou seja, a tomada de decisão, ela está na ponta, como a gente diz. Ela está naquele cara que está diretamente envolvido no trabalho. Então, quem toma a decisão é o carinha ali que está lidando com o problema, que está lidando com o cliente diretamente. Então, só que aí você já deve estar pensando, então isso aí é melhor, né, professor? Nem sempre. Então a gente vai ver aqui as situações onde você tem vantagens e desvantagens em cada uma das situações. Não tem nada na vida, em geral, que só tenha vantagem. Então vem comigo aqui, vamos para a tela. Primeiro vamos ver a vantagem da centralização, pessoal. Da centralização, que tem vantagem sim. Vamos lá, então quais são as primeiras vantagens? Poxa, quando é centralizado, ou seja, quando a decisão está ali na cúpula da organização, você tem decisões mais consistentes. Porque, obviamente, tem menos gente decidindo. Então, para pensar. Se você tem a centralização, muitas vezes você tem 1, 2, 3 pessoas tomando decisão. Quando você descentraliza, você tem 200 pessoas tomando decisão. É natural que aquelas 3 pessoas ali tomem com decisões mais homogêneas, mais consistentes umas com as outras. E quando você joga para a ponta, aí tem um cara em São Paulo que pensa de um jeito, tem um cara no Rio Grande do Sul que pensa de outro, tem outro no Ceará que pensa de outra forma. As decisões são mais diferentes, digamos assim, de uma das outras, tá? Tem maior uniformidade de procedimentos, políticas e decisões. Você aproveita melhor a capacidade que normalmente é mais elevada daquele cara que está no topo, que às vezes tem mais experiência, já passou por aquela situação, conhece melhor os problemas ali da organização como um todo. Você reduz ali o risco pela falta de informação, por exemplo, que a pessoa na ponta pode ter. Você tem mais facilidade na avaliação ali do desempenho da organização, é mais fácil se responsabilizar, saber quem foi o cara que tomou a decisão. Agora, você tem problemas. Por que muitas vezes a gente descentraliza? Porque você tem problemas na tomada de decisão centralizada. Principal, o cara não está muitas vezes relacionado ali, lidando diretamente com o problema. Então a gente vê muito esse tipo de crítica, por exemplo, ao governo, não é verdade? Então muitas vezes, quem tomou a decisão é um burocrata lá em Brasília, que não entende a realidade local. Ele não sabe lá no seu escritório com ar-condicionado
o problema ali que a gente enfrenta em Piraporinha do Oeste. Quem já não viu esse tipo de crítica na televisão? Esse tipo de crítica mostra o quê? Que, olha, o cara que está em Brasília pode ser muito bem intencionado, mas ele desconhece a realidade local ali, o problema, a situação da pessoa ali que está lidando com o problema. O que mais? Ele muitas vezes, você engessa ali a tomada de decisão, né? Então, como a pessoa que está lidando ali com o problema diretamente não tem o poder de decidir, ele tem que subir o tempo todo o problema, né? Então, assim, você o tempo todo, tem que informar o fulano até o cara tomar a decisão. Então, assim, isso gera uma lentidão, às vezes, no processo. Então, o subordinado ele fica engessado, ele não tem condição de resolver o problema. Às vezes você gera o quê? Desmotivação, insatisfação da pessoa que está na ponta, porque ele se sente impotente ali para resolver. Então, assim, ele não tem autonomia para nada, tudo ele tem que subir o problema para o chefe, tudo ele tem que mandar para Brasília, ou tudo ele tem que mandar para o superior imediato. Desestimula a criatividade e inovação porque a pessoa não tem como tomar decisão. Então, então manda para Brasília, o que eles decidirem está decidido. E você tem uma demora ali na implementação das decisões de maior custo operacional. Por quê? Porque exatamente você precisa subir o problema para a chefia para ele tomar a decisão, tá? Agora, a descentralização também tem vantagens e desvantagens, não tem só vantagem, da mesma forma que a centralização. Quais são as vantagens da descentralização? Você tem uma maior agilidade, o cara lá da ponta pode decidir, vai lá, toma a decisão, pronto, acabou. Mais rapidez e mais flexibilidade. As decisões, em geral, vão estar mais adaptadas aos problemas locais, porque o cara mora ali, ele está ali, o dia a dia, olhando ali a situação como ela está, ele tem um maior conhecimento da situação. O que mais? Ele gera maior interesse, maior motivação, porque o cara está envolvido na tomada de decisão. Então, como você faz parte ali da decisão, você também se envolve mais, se compromete mais, afinal foi você que decidiu. Você gera maior disponibilidade de tempo do cara da cúpula de pensar em outras coisas, né? Muitas vezes, quando você tem a centralização, aquele chefe, ele fica sobrecarregado. Por quê? Porque ele tem que tomar decisão sobre tudo, então toda hora está chegando alguma coisa aqui para ele decidir. Quando isso não existe, quando você descentraliza, sobra mais tempo para ele fazer outras coisas, pensar de forma mais estratégica e por aí vai, tá? Você promove gerentes que tenham capacidade de tomar decisão, né? Então, você gera naquelas pessoas lá de baixo uma maior autonomia, um maior traquejo ali para lidar com os problemas, né? Você tem uma maior facilidade na avaliação do desempenho das áreas. Agora, qual é uma desvantagem da descentralização? Quais são as desvantagens? Primeiro, você perde uniformidade ali na tomada de decisão, como a gente já falou. Quando você tem muita gente decidindo, você tem uma chance maior de você ter uma variação nessa tomada de decisão. Outra coisa, você pode ter desperdício de recursos, duplicação de esforços. Então, muitas vezes uma pessoa está fazendo aqui uma coisa e o cara está fazendo a mesma coisa do outro lado. Você tem mais dificuldade de você localizar os responsáveis. Você aproveita de maneira insuficiente aqueles especialistas que estão no topo. Então, assim, você tem desvantagem, tá? Então, naturalmente, o ideal seria você analisar a situação e falar, olha, esse tipo de problema, vamos passar para a ponta resolver. Então, muitas vezes me perguntam, por que às vezes algumas decisões são no topo e outras são na base, digamos assim. Muitas vezes você estabelece ali faixas de posição onde a pessoa pode negociar, por exemplo, é uma maneira de você, olha, até 500 mil você toma a decisão aí no teu setor. Se for acima disso, aí você sobe a decisão para alta cúpula. Então, é uma maneira de você pegar, às vezes, decisões são mais importantes, aí você sobe, e as decisões são mais corriqueiras, você decide no local. Então, tem várias maneiras de você fazer isso, depende do tipo de setor, mas o que você precisa saber para a tua prova é isso, que você tem vantagem na centralização e tem desvantagens na centralização e vice-versa, vantagem na descentralização e desvantagem na descentralização.
Então vamos lá. Outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, olha, a descentralização, ela gera o que a gente chama da delegação, tá? Delegação é exatamente quando você passa para o teu subordinado uma parcela ali de autoridade, que é a capacidade que eu tenho de tomar decisão, né? E de responsabilidade também, de ser responsabilizado pelo que eu faço, né? Então assim, responsabilizado, sempre você faz o seguinte, essas palavras estão juntas por quê? Porque não faz sentido você ter o poder de tomar decisão, ou seja, de eu poder decidir sobre um assunto e depois não ter que prestar contas daquilo ali, não ter que cumprir aquilo ali, ou seja, eu tomei a decisão e eu vou ser responsabilizado sobre aquele assunto, concorda? Por outro lado, eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não tenho como decidir. Então imagina uma situação que eu viro para você e falo o seguinte, olha, amanhã você vai ser o técnico da seleção brasileira. Pô, beleza e tal, só que você não pode escalar o time. Você também não pode escolher o esquema tático. Mas se o Brasil perder, você é o culpado. Pô, isso não existe, concorda? Para você responsabilizar a pessoa tem que ter a autonomia, ele ter a autoridade. Tá? Então, uma coisa em geral vem junto com a outra. Show de bola? Então vamos lá. Autoridade, então, responsabilidade, são dois conceitos que vêm juntos. Vamos dar uma olhada aqui em uma questãozinha, vamos ver como isso pode ser cobrado. O procedimento de descentralização está associado ao repasse de atribuições e responsabilidades ao setor subordinado. Sim, pessoal, quando você descentraliza, você passa a autonomia, a autoridade e você cobra depois a responsabilidade do sujeito. Show de bola? Gabarito questão certa. Vamos mais uma aqui. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como... Pessoal, aí fala lá. Então ele está querendo o quê? Que a centralização apresenta vantagens. Então isso, quais são as vantagens? Ela torna o processo mais ágil e flexível? Não. O processo fica mais ágil e flexível quando a gente tem a descentralização. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios? Também não. Isso vem com a descentralização. Letra C. Gera decisões mais consistentes com os objetivos globais? Isso aí. Ou seja, uma das vantagens da centralização é que você torna as decisões mais consistentes, por isso o gabarito é a letra C de casa. Aí reduz custos e tempo de implementação, também é uma vantagem da descentralização, e facilita o fluxo de informações, isso aí também não vem com a centralização, talvez viesse com a descentralização. Show de bola? Então vamos lá. Vamos ver mais um tema aqui, que é a diferença entre os gerentes de linha, ou as posições de linha, e as posições de staff, ou de suporte, tá? Então é um tema muito cobrado, que mostra o quê? Normalmente quem é responsável ali diretamente sobre uma das atividades importantes ali da organização, tem poder de decisão ali sobre aquela situação, e quem está num papel mais de consultivo, de suporte, de apoio, tá? Então vamos aqui, por exemplo, para um organograma simples aqui. Você tem diretor, por exemplo, o gerente do produto A, gerente do produto B, gerente do produto C, o diretor de operações, são as posições de linha. E você teria, por exemplo, o assessor, é uma posição de staff. Aqui o diretor financeiro, por exemplo, é visto como uma posição de apoio, de suporte. A mesma coisa com o diretor de recursos humanos, ou seja, quem é que está envolvido com a atividade fim da organização? São essas posições em azul aqui, e as posições em verdinho seriam as posições de assessoria, de suporte. Então vamos lá. Os órgãos de assessoria da organização em estrutura, linha e staff exercem autoridade de linha sobre os colaboradores dos demais setores, com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. Tá certo? Negativo. Porque os órgãos de assessoria,
eles não exercem autoridade de linha. São os órgãos de linha, ou seja, os órgãos que lidam, que são responsáveis diretamente sobre as atividades fins, que têm autoridade de linha. Os órgãos de assessoria, eles são o quê? De apoio, de suporte, tá? Então, gabarito, questão errada. Errada. Show de bola. Vamos ver agora os modelos de organização. Modelos de organização. Pessoal, outro temazinho bacana. Bacana pra caramba, que diz o seguinte, tem duas maneiras de você ver como as organizações funcionam. Um seria o modelo mecanicista, que seria mais ou menos você pensar na organização como se fosse uma máquina. Por isso que é o nome mecanicista. Você imaginar ali que tudo funciona de forma estável. Ou seja, imagina um motor do seu carro. Como é que ele funciona? Sempre da mesma forma. Ele é previsível, você sabe ali que entra a gasolina e aquilo joga para o carburador ou para a injeção eletrônica, que gera uma fagulha, e aí aquele pistão sobe e desce e tal, que gera força. Ou seja, tem um funcionamento ali que é estável, que é previsível, que funciona sempre da mesma forma, com as mesmas regras, tá? Normalmente a gente pensa esse modelo mecanicista em modelos mais burocratizados, onde as regras, as normas são muito importantes, que você tem muitas tarefas rotineiras, que você tem uma estabilidade, a organização muda muito pouco com o tempo, mais rígida. E o modelo orgânico é exatamente o contrário disso tudo, é você pensar no corpo humano, não pensa no corpo humano, o corpo humano está em constante mudança. Hoje você está com febre, amanhã você está bem de saúde, então um órgão mexe no outro. A ideia que você tem de que o ambiente externo interage ali com o teu ambiente, que um impacta no outro, as interdependências de um órgão com o outro. Então, assim, se você vai jogar para uma organização, o que uma organização mecanicista ela lembra? Por exemplo, um órgão público, onde você tem ali geralmente uma centralização da tomada de decisão, uma maior formalização, tudo ali precisa estar carimbado, anotado, registrado, tem um processo administrativo, você tem uma estrutura aguda com muitos níveis hierárquicos, tarefas rotineiras, mais rigidez. Aí você vai, por exemplo, para um Google, essa empresa de tecnologia nova. O que você tem? Mais descentralização, menos formalização, né? Uma estrutura mais achatada, tarefas mais complexas, né? Mais flexibilidade. Ou seja, a ideia é de que um modelo orgânico ele é mais adaptável às mudanças. E o modelo mecanicista ele é menos adaptável às mudanças. Então, como a gente estava falando, o modelo mecanicista, normalmente numa prova, ele vai estar associado ao quê? Ao setor público. Vai dizer ali que o setor público, em geral, ele é associado a esse tipo de modelo. E empresas mais avançadas e tal, mais voltadas ali à tecnologia, são mais relacionadas ao modelo orgânico, tá? Vamos ver uma questãozinha aqui, acho que eu pulei. Não, não pulei não, vamos lá. As repartições públicas são organizações caracterizadas pela cultura mecanicista, típica de um funcionamento sempre igual e sujeitas às regras estritas. É a cultura adequada a condições instáveis, a ambientes com os quais a organização não tem familiaridade, nas quais a natureza cooperativa do conhecimento é mais importante do que a especialização. Pessoal, até aqui a frase está perfeita. Ou seja, repartições públicas são organizações caracterizadas pela cultura mecanicista? Sim. Típica de um funcionamento sempre igual e sujeitos a regras estritas. Beleza. Agora, essas organizações são adequadas a condições instáveis? Não, a condições estáveis, né? Ambiente com o qual a organização não tem familiaridade, né? Que a natureza cooperativa do conhecimento é mais importante? Não, negativo. Tudo isso aqui seria relacionado ao modelo orgânico. E não ao modelo mecanicista. Por isso o gabarito é a questão errada. Vamos lá, mais uma aqui. Em uma organização, as tarefas rotineiras predominam.
e o foco está na hierarquia e no uso da cadeia de comando. A comunicação circula em sentido vertical e quase não há contato informal entre os funcionários. Os empregados são especialistas no que fazem, mas têm pouca autonomia. Além disso, há muitos regulamentos para as atividades realizadas por eles. Levando-se em conta os dois tipos ideais de modelos organizacionais, as características estruturais dessa empresa estão alinhadas à perspectiva de um modelo organizacional. Pessoal, reparem que ele está falando aqui do mecanicista, né? Está falando ali que os caras têm muito regulamento, de que não há contato informal, comunicação em sentido vertical, ou seja, de chefe para subordinado, subordinado para chefe. É o modelo mecanicista. O outro alternativa seria o orgânico, não é o orgânico, é mesmo o mecanicista. Vamos agora para outro tema que é questão de prova quase que certa, que é a da departamentalização. Essa aqui tu já bota o asteriscozinho, porque isso aqui é questão normalmente certa de prova. Pessoal, departamentalização nada mais é do que o critério que aquela organização escolheu para dividir aquela organização. Então, a departamentalização, o que é? É a forma que a gente tem de integrar pessoas, tarefas e atividades em algumas unidades, em departamentos. O próprio nome já diz, departamentalização. Então vamos juntar as pessoas em departamentos de acordo com algum critério, tá? De acordo com algum critério. Aí que é o bizu, né? Eu digo assim, ó, normalmente na prova vai te trazer ali vários tipos de departamentalização, cada um por um critério diferente. E é isso que a gente vai estudar daqui em diante. Então vamos lá. O primeiro critério, que é o mais comum, disparado de ocorrer na prática, é a departamentalização funcional. Funcional vem de função, de especialização. E todo mundo já viu isso na prática. Você entra numa organização, em geral, vai estar ali departamento de marketing, de gestão de recursos humanos, financeiro, de produção, de logística. Gente, quando você vê esse tipo de departamentalização, é departamentalização funcional. O governo é assim também. Então você tem ali, por exemplo, o Ministério da Saúde, da Justiça, da Agricultura, da Economia, dos Transportes. Está dividindo por quê? Por função, por especialização, tá? Então, a departamentalização funcional é a mais comum disparado, tá? Não só no governo, mas também no setor público. Então vai dividir aqueles departamentos pelas atividades, as funções que são exercidas, tá? Finanças, marketing, recursos humanos e por aí vai. Elas são mais adequadas a ambientes estáveis, tá? Empresas menores, poucos produtos, ou que operem em uma região pequena. Então vamos lá, quais são as principais vantagens da departamentalização funcional? Ela junta especialistas num departamento só. Então você tem, por exemplo, a área de recursos humanos. Todo mundo que entende de recursos humanos na organização está trabalhando no mesmo setor e está interagindo. Isso faz com que um vai puxando o outro, vai ensinando o outro, ou seja, você potencializa a especialização, potencializa o crescimento daquelas pessoas dentro daquela especialidade, tá? É indicado, como a gente falou, para setores mais estáveis, permite melhor utilização das habilidades técnicas ali daquelas pessoas. Problema, como todo mundo que já trabalhou num tipo de organização desse, é a falta de coordenação e de cooperação entre setores diferentes. Então você ali trabalha no setor financeiro, você só fala sobre o assunto financeiro, você só conversa com as pessoas do setor financeiro, você só se preocupa com aqueles problemas ali do setor financeiro e muitas vezes você não sabe nem o que os caras estão fazendo no outro setor. Não conversa. E aqueles caras lá do RH, o que eles fazem mesmo, né? Ah, putz, aqueles caras chatos pra caramba. Ou seja, você perde a noção do todo e você não tem uma coordenação muito grande entre as pessoas de cada setor. Você fica, como a gente fala, cada um na sua caixinha, né? Então essa é a principal dificuldade, o principal problema da departamentalização funcional. Você tem uma dificuldade de adaptação às mudanças,
essa visão voltada para dentro, né, para dentro da caixinha, como a gente estava falando, e como você conhece pouco o que o outro órgão está fazendo, e muitas vezes você está muito preocupado só com o seu departamento, você tem muito mais conflitos de interesse, de objetivos entre as áreas. Então, muitas vezes, essa disputa ali de quem vai fazer o quê é uma consequência dessa departamentalização, até por desconhecimento entre as pessoas, não estão acostumadas a trabalhar junto e coisas do tipo, tá? Vamos lá. Outra departamentalização é a por produto ou serviço. Aí, normalmente, gente, esse é o critério. Como é que você vai dividir a organização? De acordo com o produto ou serviço que ela faz. Então, por exemplo, no caso que eu trouxe aí, você teria o departamento de refrigerante, departamento de computadores, departamento de serviços financeiros. Por que você divide dessa forma? Muitas vezes, quando você vê que um produto ali ou serviço é tão diferente do outro, que é mais fácil você dividir por quem lida com cada tipo de produto desse. Por quê? Porque as realidades às vezes são muito diferentes, são problemas muito diferentes, então fica mais fácil você dividir por produto ou serviço, tá? Para que você possa dar uma atenção especial ali para as necessidades de cada produto ou serviço diferente, tá? Naturalmente fica mais fácil você inovar, gerenciar aquela situação ali, aquele produto ou serviço, porque cada departamento acaba tendo mais autonomia, tá? Então, vamos lá, vantagens: melhora a coordenação entre os departamentos de cada divisão, gera maior capacidade de inovação e flexibilidade e fixa a responsabilidade pela linha de produtos ou serviços, tá? Problemas: você dispersa os especialistas. Então, no funcional, ficava todo mundo que entendia de finanças no mesmo departamento. No por produto ou serviço, não, você vai espalhar, cada um vai ficar no seu departamento. Com isso, as pessoas podem ficar obsoletas ali tecnicamente, tá? Duplica esforços e duplica... muitas vezes você está fazendo algo que o cara do outro lado ali está fazendo igual. Não é indicada para empresas com poucos produtos, enfatiza a coordenação em detrimento da especialização e é contraindicada para ambientes estáveis, ok? Então vamos lá. Próxima departamentalização por cliente, que é muitas vezes a departamentalização que você vê num banco, por exemplo. Então você tem ali, por exemplo, gerente de grandes contas, gerente de pessoa jurídica, gerente de pessoa física. Ele está departamentalizando por tipo de cliente, tá? Por tipo de cliente. Então, obviamente, qual é o foco? É o cliente diferente. Por quê? Porque você acredita que como você tem tipos de clientes que são muito diferentes uns dos outros, é melhor você departamentalizar desta forma, tá? Então, naturalmente, você vai tentar atender a cada tipo de cliente de uma maneira específica. Então, vantagens: esse foco no cliente gera um clima de atendimento de maior qualidade. Você passa a entender melhor o cliente, você passa a entender melhor as suas necessidades e gera, em teoria, uma organização mais antenada ali aos problemas, às realidades de cada cliente. Problemas: as outras atividades podem se tornar só secundárias, acessórias ali em relação à preocupação com o cliente e, pelas razões anteriores, normalmente a gente só usa ela na área ali que está lidando diretamente com o cliente, ou seja, isso é outra coisa que pode ser cobrada na tua prova. Posso utilizar dois tipos de departamentalização na mesma organização? Pode. Então é muito comum, por exemplo, você ver ali, vou dar um exemplo aqui, Receita Federal, tá? Um órgão que todo mundo conhece. Receita Federal tem departamentalização funcional. Então vai ter o pessoal que lida ali, por exemplo, de recursos humanos, de projetos, na área de orçamento e finanças, vai ter seus setores funcionais, mas embaixo você vai ter o quê? A superintendência do estado tal, superintendência do outro estado, ou seja, você tem dentro do mesmo órgão, em um nível ali, a departamentalização funcional e abaixo a geográfica, que a gente vai chegar daqui a pouco. É muito comum, Polícia Federal a mesma coisa, tá? Então vamos lá. A outra é exatamente a geográfica, onde você vai dividir os departamentos de acordo com a área.
de acordo com o setor. Então, por exemplo, não, a gente precisa ter um setor lá na Paraíba, a gente precisa ter um setor lá no Acre, a gente precisa ter um setor lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as realidades de cada órgão desse, de cada localidade, é muito diferente uma das outras. Você precisa ter uma presença local. Então, você utiliza esse tipo de departamentalização exatamente, por exemplo, num país como o nosso, que é imenso, tá? Então, as diferenças regionais são grandes. Você precisa ter um atendimento ali que seja mais focado no problema local, e aí você faz esse tipo de departamentalização, que é um dos mais fáceis da gente matar numa prova. Você vai ver ali, departamento da América do Sul, da América do Norte, da Europa, ou, por exemplo, do Ceará, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, departamentalização geográfica ou territorial, tá? Vantagens. Você tem um foco maior ali no território, né, local, você tem a responsabilidade fixada por cada local também, e a organização vai acompanhando as mudanças locais ali do território, né? Problema, a coordenação entre os departamentos fica em segundo plano. Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando na SPU do Rio de Janeiro. Você acha que a gente sabia o que a SPU do São Paulo estava fazendo? Negativo. Ou seja, você tem pouca coordenação entre os órgãos que estão em outros locais. Isso é um dos problemas que você tem nesse tipo de departamentalização. Você acaba criando necessidade de maior investimento em recursos para espalhar por esses territórios, aumenta o controle no nível mais elevado, porque você está distante ali da realidade, e enfraquecimento da especialização. Por quê? Porque cada especialista está espalhado. Então você, por exemplo, avaliação de imóveis, uma das atividades que a SPU tem. Tem o cara que avalia imóvel no Rio, tem outro que avalia imóvel em Minas Gerais, tem outro que avalia imóvel no Recife, tem outro que avalia imóvel no Rio Grande do Sul, e esses caras muito pouco se conversam, não convivem, não estão trabalhando no mesmo local, então acaba que você vai perdendo essa especialização. Você tem a por processos, que obviamente o foco ali está no processo de trabalho, então pintura, acabamento, aquisição, cada processo tem o seu departamento. Vantagens. Você extrai máximo rendimento ali do equipamento e da tecnologia, que passa a ser visto como um ponto crítico ali de sucesso. As áreas ficam mais interligadas, que o foco está no processo e não na função. Você ganha ali em economia de escala, em custo operacional reduzido, mas você acaba gerando problema ali na adaptação. Então, muitas vezes, como o foco ali está na mudança no equipamento, na tecnologia, você pode tornar a mudança ali mais difícil e não é indicada para setores onde você tem muitas mudanças. E, por fim, a departamentalização por projetos, que naturalmente é uma departamentalização que é temporária, ou seja, como projeto é um esforço temporário, essa gerência, esses departamentos que estão ali focados em cada projeto, eles vão também mudando, né? Então, cada projeto ali tem o seu tempo para acabar. Na hora que acaba o projeto, aquele departamento ele tem que mudar para outro projeto ou deixa de existir, tá? Então, você tem ali os esforços convergentes aos projetos, ou seja, o foco da organização passa a estar no projeto, e você tem a possibilidade de desenvolvimento de produtos e soluções complexas. O problema, foco pode ficar muito operacional, muito voltado ali para atividade, para tarefa. Gera uma ansiedade no pessoal que está trabalhando, porque começa a chegar perto do projeto acabar, o cara já está nervoso, que ele não sabe se ele vai ser demitido, se o departamento dele vai acabar e coisas do tipo. E nem sempre aqueles recursos, aquelas competências que você desenvolve num projeto, você vai aproveitar em outro. Vamos ver como isso pode ser cobrado, pessoal. Vamos lá. A departamentalização por processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais. Pessoal, uma das características da departamentalização por processo é exatamente a dificuldade com a mudança. Por causa do foco ali na tecnologia, nos equipamentos. Então, o gabarito é questão errada. Vamos mais uma aqui. Considere que determinada organização
tenha optado por agrupar suas atividades, concentrando em um mesmo órgão aquelas da mesma natureza ou especialidade, contemplando, por exemplo, departamento de contabilidade, de vendas e de pessoal. O critério de departamentalização adotado pela referida organização é, pessoal, se o departamento é de contabilidade, de vendas, de pessoal, o critério é o funcional, tranquilo esse de matar. Então, se está quebrando ali, se os departamentos estão divididos por RH, marketing, finanças, contabilidade, é o que? É a função, não tem erro. Vamos lá, vamos mais um. O enfraquecimento da especialização constitui uma desvantagem da departamentalização geográfica. Tá certo, tá certo. O que é enfraquecimento da especialização, gente? Eu já falei aqui, mas só relembrando. Gente, enfraquecimento da especialização é os especialistas não estão em contato. Cada um está espalhado num canto. Então, como eles não convivem, eles não trocam ideia, eles não passam as melhores práticas uns para os outros, não passam os problemas, então eles vão trabalhando sozinhos, muitas vezes ali, não tem contato com o colega da outra área, e com o tempo eles vão ficando o quê? Estagnados, é isso que acontece, gente. Infelizmente é isso. Quando trabalha todo mundo junto, as pessoas vão trocando ideias, vão trocando as dificuldades, um vai ajudando o outro, um vai dando toque no outro, e as pessoas vão evoluindo. Quando elas estão espalhadas, isso não acontece. Então o gabarito é questão certa. Questão certa. Bom, vamos lá. Diferença entre departamentalização e tipos de estrutura. Pessoal, muita gente pergunta por que a própria literatura não é homogênea, ou seja, tem vários autores que tratam os conceitos como se fossem sinônimos. Falam, por exemplo, já cansei de ver em prova, departamentalização matricial, que normalmente é falado como tipo de estrutura e não de departamentalização. Meu conceito é o seguinte, principalmente esse aqui, se a banca não te cobrar a diferença entre o que seria departamentalização e estruturas, esqueça disso aí, toca o barco. Então muitas vezes eu recebo e-mail, Rodrigo, a banca falou de departamentalização matricial, cabe recurso. Eu sempre falo, cara, recurso você pode fazer à vontade, recurso é de graça, né, velho? Mete bronca, não tem nada a perder. Mas, caindo isso na tua prova, esquece, cara. Se a banca não tá te cobrando a diferença de departamentalização e tipo de estrutura, aceita aquilo ali como verdade e vai para abraço, tá? Agora, se a banca te perguntar qual é a diferença, aí é o seguinte, o conceito de estrutura, do desenho estrutural, ele é mais amplo do que o de departamentalização, tá? Ele é mais amplo. Então, o departamentalização é um dos elementos da estrutura, tá? É um dos elementos da estrutura. Então, se ele vier te perguntar, se a banca vier te perguntar, você vai dizer isso, olha, que o conceito de estrutura é mais amplo e de que a departamentalização é um dos aspectos, dos elementos ali da estrutura. Se ela não vier te perguntar, esquece isso e trata como se fosse tudo a mesma coisa. Então, de acordo, por exemplo, com o Schermerhorn, o desenho estrutural é resultado de várias decisões a respeito da autoridade, da comunicação interna, da departamentalização na organização. Então perceba que a departamentalização é um componente do desenho estrutural, tá? Então, envolve um monte de coisa, cadeia de comando, divisão do trabalho, departamentalização e entre outros aspectos, tá? Então vamos lá. Estrutura linear, que seria mais simples, baseada nas organizações militares antigas, aonde a principal característica é a unidade de comando que a gente já falou. Ou seja, você tem ali a autoridade no topo ali da cadeia e a autoridade é raramente delegada ali para baixo, tudo tem que subir lá para o chefe, tá? Já o da estrutura funcional é muito semelhante ao que a gente falou ali da departamentalização funcional, tá? Então, você tem ali, baseada, obviamente, no conceito da especialização, na função, né?
E cada setor ali funcional vai ajudar a organização com os seus conhecimentos específicos ali para o pessoal de execução poder fazer seu trabalho, tá? Então, vamos ver quais são as vantagens da estrutura funcional, que ela permite economia de escala, torna principalmente mais eficiente, né, considerada uma estrutura mais eficiente na utilização de recursos. Ela cria condições para centralizar o processo de tomada de decisão, facilita a direção unificada, o controle da organização pelo pessoal lá da cúpula, possibilita o aperfeiçoamento dos funcionários e dos administradores em cada uma das suas funções, e a coordenação dentro das áreas, hein, gente? Coordenação dentro dos seus setores e não entre os setores. E você tem uma visão mais limitada ali dos objetivos, aquele problema de cada um estar focado na sua caixinha, dificulta a coordenação entre os departamentos, diminui a velocidade de resposta às mudanças internas, ou seja, é mais voltado para situações de estabilidade, né, como a gente já falou. Dificulta a apuração dos responsáveis por cada problema ou situação. Vamos agora para a estrutura divisional. Pessoal, estrutura divisional, antes de falar um pouco dela, explicar a situação. Então vem para mim aqui. Estrutura divisional é muito associado a grandes empresas, grandes multinacionais. Muita gente associa, por exemplo, ao Alfred Sloan, que era o CEO da época, né, o grande executivo da General Motors lá atrás, anos 40, anos 50. Por quê? Porque ele tinha essa visão de você departamentalizar de acordo com a unidade de negócio, tá? Então, qual era a ideia? A empresa começou a ficar tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que era mais fácil você desmembrar aquela estrutura nas unidades de negócio. Então, por exemplo, eu sempre cito o caso da General Electric, até pouco tempo atrás, a GE, né? Que era uma organização que estava envolvida em negócios muito diferentes. Então, você tinha ali, por exemplo, a divisão de equipamentos médicos. Então, se você vai num hospital, por exemplo, muitas vezes você vai ver ali, o tomógrafo, tomografia computadorizada é da General Electric, o raio-x é da General Electric. Mas ela também faz turbina de avião, que não tem nada a ver com equipamento médico, né? Não tem um negócio, não tem nada a ver com o outro. Ela também faz geladeira, que também não tem nada a ver nem com turbina de avião do que com equipamento médico. Então, 3 exemplos aqui de negócios que são totalmente diferentes, que têm realidades diferentes, clientes muito diferentes, setores totalmente diferentes. Então, a ideia da estrutura divisional quando a empresa fica muito grande, você dar mais autonomia para cada unidade de negócio. Então, cada unidade de negócio dessa vai ter, por exemplo, como está vendo aqui na tela, pode vir para a tela aqui, por exemplo, divisão de automóveis. Então, tem sua gerente de finanças, sua gerente de marketing, sua gerente de logística, divisão de motos, de finanças, de marketing, de logística. Cada divisão vai funcionar quase como se fosse uma organização separada. Então, muitas vezes cai na prova que tem ali seu próprio centro de custos, né? Ou seja, que funciona com muito mais autonomia para que, obviamente, cada divisão tenha mais liberdade de atender melhor o seu mercado, tá? Óbvio que não é uma liberdade total, então você tem aqui o conselho de administração, os setores aqui da alta cúpula ou da área de suporte que vão fazer ali o meio de campo entre essas unidades de negócio, mas você tem uma autonomia muito maior do que é o normal, tá? Mas lembra sempre disso, estrutura divisional é estrutura para grandes empresas, gente, tá? Então se cair, que uma empresa pequena vai vai escolher a estrutura divisional, sai fora porque é furada, tá? Então vamos lá. Vantagens. Possibilita melhor distribuição de risco para a organização como um todo, porque, obviamente, você tem mais autonomia ali, cada administrador é responsável por um produto, um mercado, um cliente diferente. Maior adaptabilidade e capacidade de resposta porque você descentraliza a tomada de decisão. Permite manter alto nível de desempenho com sua ênfase no resultado, avaliação do controle de desempenho de cada divisão, maior proximidade com o cliente e maior conhecimento das suas necessidades.
Problemas. Pode fazer com que o interesse da divisão se sobreponha ao interesse geral. Multiplica os recursos, já que as funções ficam redundantes. Não reduz a tendência à burocratização no âmbito das divisões. Pode estimular a concorrência entre as divisões por recursos, por dinheiro, né? E menor competência técnica, visto que a especialização funcional ocorre só dentro da divisão e não na organização como um todo, né? Vamos lá. Agora, o modelo que é o campeão de cobrança, mas é disparado, disparado. Pode botar aqui um asteriscozinho, porque a estrutura matricial é campeã de cobrança. O que é a estrutura matricial, gente? Vem para mim aqui. Estrutura matricial, gente, é a estrutura que como se tivesse uma em cima da outra. Ou seja, muita gente chama que é a estrutura híbrida, né? Que ela conjuga uma estrutura normalmente funcional, perene, né? Permanente ali, que não vai mudar, e uma estrutura por projetos, que é temporária. Então você tem uma em cima da outra, por isso que ela fica como se fosse uma matriz. Então você tem aqui, por exemplo, a estrutura funcional, e você tem por cá, do outro lado, a estrutura por projetos. Por isso que fica parecendo uma matriz. Se você já estudou isso, matemática, na época lá da escola, uma matriz era o quê? Era exatamente isso. Você tinha uma... de um lado corre para cá, vertical, de outro horizontal, né? Então o que você tem que lembrar é isso. Você tem, na estrutura matricial, duas estruturas numa só. Outro ponto que é muito cobrado. Você lembra que a gente falou ali da unidade de comando? Unidade de comando é quando você tinha um chefe para cada subordinado. Ou seja, você, como subordinado, só respondia a um chefe só. Na estrutura matricial você não tem isso mais não. O fulaninho aqui, vamos imaginar aqui o fulaninho aqui, o B aqui. Esse daqui, essa bolinha vermelha aqui, tá? Que eu enchi aqui. Fulaninho responde para o seu diretor, por exemplo, financeiro. Mas ele está alocado no projeto A aqui. Então ele responde para o gerente de projetos e responde para o seu diretor financeiro. Ele tem dois chefes ao mesmo tempo. O que pode dar problema. Pode dar problema. Então vou mostrar aqui uma estrutura um pouco mais fácil aqui da gente visualizar. Você tem aqui, por exemplo, a estrutura permanente. Então tem o secretário A, secretário B, secretário C. Então você tem o servidor X aqui. Vamos botar o servidor X. Ele está subordinado ao secretário A, mas ao mesmo tempo ele tem que responder para o gerente de projeto. Tá? Isso é uma característica que aproveita melhor aquele funcionário. Por quê? Porque ele não está só ali naquele setor, né? Ele muitas vezes ele vai ter que interagir no projeto. Por exemplo, vamos botar aqui, projeto A. Vou botar aqui, A. Ele vai ter que interagir com esse servidor que é de outro departamento, que normalmente ele não iria trabalhar junto. Com isso ele vai entender melhor o problema do outro setor, vai fazer uma rede de contatos e tal, que é interessante para o futuro, até para ele entender melhor como cada setor ali um impacta no outro, como o trabalho dele impacta no trabalho do colega. Então, assim, a estrutura matricial ela é vista como uma estrutura que gera mais flexibilidade, que aproveita melhor os funcionários. Mas ela também gera muito mais conflito e tem mais gasto de tempo, de esforço ali para gerenciar aquilo ali. Então vamos lá, peraí. Vantagem então da estrutura matricial. Você potencializa as vantagens tanto da estrutura funcional, ou seja, daquele funcional ali, da parte funcional, da especialização ser melhorada, ou seja, as pessoas continuam trabalhando cada uma com os seus colegas. Então o pessoal de RH trabalha com o cara no setor de RH, você vai aprendendo ali dentro melhora a especialização. Em compensação, você também tem a vantagem da estrutura divisional, por exemplo, de você aproveitar melhor aquele funcionário. Pode reduzir a multiplicação e dispersão de recursos, dá mais flexibilidade, adaptabilidade à organização, facilita a cooperação interdisciplinar entre os departamentos e promove o que eles chamam de conflito construtivo entre os membros da organização.
Problema, gente, principalmente em relação ao que se chama autoridade dual. Autoridade dual é o contrário do que seria unidade de comando. Autoridade dual é quando você responde para mais de um chefe. O que pode dar errado, né, gente? É só você parar para pensar. Imagina se você trabalha numa empresa dessa, aonde você responde para 2 chefes diferentes. E um chefe deles encontra contigo no corredor e fala, pô, fulano, sexta-feira à tarde tem reunião, que eu preciso de você, 2h30 da tarde, beleza? Beleza. Aí você, daqui a meia hora, você encontra com o outro lá, o gerente de projetos, que é teu chefe também, e fala, olha, 3 horas da tarde, rapaz, eu preciso que você vá lá no outra empresa para fazer um negócio tal. Aí você obedece ao primeiro cara ou ao segundo? Você tá entendendo o que pode dar errado? Pode dar errado, ou seja, você pode ter um conflito ali, quem manda mais. Ah, mas eu sou teu chefe, não sei o quê, você precisa ir no seu ar, mas eu preciso muito. Ou seja, você tem mais conflito ali, disputa de poder, mais necessidade de ter reunião para que esses conflitos sejam dirimidos. Então, você pode causar problema, confusão e conflito, tá? Naturalmente, é uma forma estrutural mais complexa, que gera ali um desequilíbrio de poder e de potencial conflito, como a gente acabou de falar. Perda de tempo com reunião, mais dificuldade para você apurar responsável ali em algum problema e necessita uma maturidade maior ali das pessoas que trabalham numa organização dessa, para você entender que os 2 chefes são importantes, o próprio chefe entender que pode ser que aquele trabalho ali que o outro gerente esteja pedindo seja mais importante do que você necessita, ou seja, precisa ter uma habilidade de negociação maior, percebe? Vamos ver como isso pode ser cobrado, pessoal, vamos lá. A estrutura matricial de uma organização, solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para determinado projeto, compromete os princípios básicos da unidade de comando e da equivalência entre responsabilidade e autoridade. Pessoal, principalmente isso aqui está perfeito, ou seja, você na estrutura matricial, você não tem a unidade de comando, tá? Então, o que acaba acontecendo? Você tem 2 chefes, tem o que a gente chama de autoridade dual. Autoridade dual, que é você ter 2 chefes. Então, o gabarito é questão certa. Vamos lá, mais um. A estrutura que combina 2 formas de departamentalização funcional com a departamentalização de produto ou projeto na mesma estrutura organizacional é uma estrutura híbrida e apresenta 2 dimensões. Com gerentes funcionais e gerentes de produto de projeto é denominada... Gente, quando fala de 2 estruturas ao mesmo tempo, é estrutura o quê? Estrutura o quê, pessoal? Vamos lá. Organização, ele chama aqui organização em grade. Olha que... Vê que a prova, o cara, às vezes, o cara é danado, né, cara? Em vez de falar a estrutura matricial, ele fala em grade. Então, vê como é que o cara da banca, às vezes, não tem Deus no coração, né? É a única possível aqui. É geográfica? Não, não é. Não é rede, não é em cadeia, não tem nada a ver, e não é linear. A gente acaba matando a questão por eliminação. Organização em grade, qual é? A matricial. É isso aí. Vamos lá, mais uma. A estrutura que não se parece com uma pirâmide, porque existem 2 bases de departamentalização operando simultaneamente, é denominada matricial. É isso aí, ou seja, não parece com uma pirâmide, por quê? Porque uma pirâmide normalmente é assim, né? A matricial é o quê? É mais quadradona, né? Então ela não fica com aquele aspecto piramidal, ela fica com um aspecto mais quadradão de matriz, é a matricial. Vamos lá falar agora sobre a estrutura em rede, que é a estrutura, gente, uma das estruturas modernas, né? O que é você ter uma estrutura em rede? É você deixar de estar pensando ali numa estrutura baseada na hierarquia, onde você vai mandar alguém fazer alguma coisa, você é o chefe do fulano,
para você ter uma situação onde você tem uma parceria, né? Você tem que construir relacionamentos ali, contratos. Então, a ideia de uma estrutura em rede é exatamente uma estrutura que você tenha mais flexibilidade. Então, o que é, por exemplo, você ter uma estrutura em rede, por exemplo? Todo mundo talvez já tenha lido, talvez, um exemplo de uma estrutura em rede é a Nike ou a Apple, que eles têm, por exemplo, um setor que faz o design do teu produto às vezes, uma consultoria em design que está em Nova York. Aí desenha ali o tênis, como vai fazer. Ah, mas quem vai produzir o tênis é uma empresa contratada lá da China. Ah, mas quem faz a distribuição é uma empresa europeia que distribui isso no mundo. Ou seja, você tem vários contratos com empresas diferentes, cada uma às vezes num país diferente, que cada empresa dessa vai ser importante em alguma etapa ali da produção do seu produto, tá? Então, você não tem mais o quê? Uma verticalização, de você é o dono de cada uma dessas empresas e você determina, ó, fulano faz isso. Você tem o quê? Relações ali de contratos, de apoios um com outros, para que você consiga atender o seu cliente. Então, a estrutura em rede, ela substitui a hierarquia pela parceria, tá? Então, você tem o quê? Uma estrutura mais flexível, mais orgânica, digamos assim. Por quê? Porque se você tem um problema com algum parceiro desse, você pode construir outro relacionamento com outro parceiro, pode eventualmente, olha, eu não vou mais fabricar só naquela fábrica da China, vou fazer um contrato por próxima linha de tênis, eu vou fazer no Vietnã, a outra eu vou fazer no Brasil. Ou seja, ela é mais flexível, percebe? Então vamos lá. Vantagens e desvantagens da estrutura em rede, gente. Tem muito mais flexibilidade e adaptabilidade, principalmente em situações onde são muito voláteis, as situações que mudam o tempo todo. Te gera uma velocidade de mudança muito maior. Para pensar, imagina se a Nike quer lançar um novo tênis, ela não precisa construir uma nova fábrica. Ela só precisa fazer um outro contrato com outro fabricante para que ele passe a produzir. Ou seja, é muito mais rápido de você mudar a linha de tênis do que se você tivesse que construir uma fábrica do zero, concorda? Te dá mais competitividade em escala global, você promove um ambiente mais desafiador, mais motivador para trabalhar, reduz os gastos em gerais, assim, porque você não tem que supervisionar, né? Você tem uma relação ali de contrato, não tem mais hierarquia. Em compensação, você tem uma dificuldade muito maior de apurar quem é responsável por algum problema ou por outro. Você tem que ter um controle, como as unidades são muito mais dispersas, né? Cada fábrica tem uma situação num outro país, esse controle fica muito mais difícil, né? Fica muito mais complexo. E você pode, de uma hora para outra, perder uma parte dessa tua cadeia, né? Então, a gente está falando do exemplo da Nike aí, ela tem um contrato com uma empresa na China que faz, sei lá, boa parte das linhas de tênis deles. Se essa empresa quebra de uma hora para outra, ele tem um problemão para substituir esse parceiro. Então, é um dos problemas que são recorrentes em estruturas em rede, é você perder parceiros por algum motivo ou por outro, né? E você, naturalmente, tem a dificuldade de construir uma cultura organizacional forte, porque cada parceiro tem a sua. Outro tipo de organização muito semelhante à organização em rede, diria até que é um tipo da estrutura em rede, é o que a gente chama de estrutura virtual ou sem fronteiras, que são estruturas, gente, muito recentes e baseadas no que a gente tem hoje, que é uma estrutura de tecnologia de informação muito evoluída, né? Então, a gente tem, vem para mim aqui, a gente tem hoje tecnologias que possibilitam que você esteja em qualquer lugar do mundo e trabalhando em contato com colegas que estão na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, e você consegue ali ter um contato praticamente assim, hoje em dia a gente até pelo celular, né, você liga para aquela ligação em vídeo, há 20, 30 anos atrás isso era coisa de ficção científica, então te dá uma possibilidade de você interagir e você trabalhar com pessoas que estão dispersas. Isso possibilitou a você ter
é esse tipo de organização sem fronteiras, como a gente chama, né? Cada profissional está num canto e as pessoas todas estão trabalhando juntas, digamos assim, né? Então, só é possível pelas ferramentas eletrônicas que a gente tem disponível hoje e é um tipo de estrutura em rede, ou seja, você tem ali cada pessoa num local, uma organização mais baseada na parceria do que na hierarquia, e aonde você não tem o que a gente chama da cadeia de comando, né? Tem uma amplitude de controle maior, coordena o trabalho através de grupos e equipes, de uma maneira mais autônoma e por aí vai. Tá? Então, para funcionar isso aqui, é fundamental você ter as tecnologias de informação e comunicação que a gente tem hoje em dia. Vamos ver como isso pode ser cobrado. A organização em rede tem sido um instrumento facilitador na formação de monopólios sobre tecnologias e meios de produção, assim como na exclusão de diversas empresas em diferentes mercados, sendo marcada pela individualidade das organizações. Gente, nada a ver. Organização em rede não tem nada a ver com facilitador de monopólio sobre tecnologias e meio de produção. A organização em rede é simplesmente uma organização baseada na parceria, tá? Então não tem nada relacionado a monopólio das tecnologias e meios de produção. Isso é uma viagem total aqui, gabarita a questão errada. Vamos lá, mais uma. É um tipo de estrutura organizacional que tem como vantagens a competitividade global, a flexibilidade da força de trabalho e sua estrutura enxuta. Gente, isso aqui é a Enrede. Principalmente quando você vê aqui, ó, competitividade global, flexibilidade da força de trabalho, não é a divisional, nem a linear, nem a matricial e nem a funcional, é a estrutura em rede. É isso aí, pessoal. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!